Estamos aqui no Vale de Ayalon. Eu estou em uma das rampas onde os israelitas provavelmente desceram da parte alta da Judéia para a parte baixa, onde viviam os cananeus, e exatamente onde essas duas regiões se encontram, houve a maior e mais importante batalha do povo de Israel. Aqui neste vale, Josué e os filhos de Israel lutam contra 5 reis. Deus, então, de forma tremenda, manda vir dos céus grandes rochas, que nós estaremos vendo hoje que rochas são essas. E essas rochas mataram mais do que aqueles que caíram em batalha. Neste local também houve o tremendo fenômeno onde o Sol e a Lua pararam. Vocês estarão me seguindo nesta visita no Vale de Ayalon no dia de hoje, e eu espero que esta visita possa esclarecer um pouco mais a respeito de fatos incríveis das Escrituras. Sigam. Vocês acabaram de ver o sol no alto da colina, no fundo do Vale de Ayalon, e nas Escrituras, em Josué, capítulo 10, versículo 12, está escrito: Shemesh begivon veyarer be'emek Ayalon. Ou seja, exatamente naquela posição que estava ali o sol no dia da grande batalha de Josué, e eu estou aqui exatamente no ponto do Emek Ayalon, que se estende até em direção ao mar, ou seja, em direção oposta, o sol de um lado, a lua de outro. Neste local foi realizada a batalha de Josué contra os cananeus. Vocês agora estão podendo ver como é o conhecido Vale de Ayalon na Bíblia, em hebraico, o Vale de Ayalon. Hoje é uma importante região agrícola. Hoje é uma importante região agrícola, principalmente na área de vinhedos e de trigo, e vamos seguir e ver um pouco mais detalhes sobre este lugar. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essas rochas que vocês podem ver aqui. Estas rochas são conhecidas como Avnei Tzur, são rochas vulcânicas. Elas podem ser vistas em todas as fileiras das montanhas, desde a parte oriental até a parte mais ocidental do vale. E essas rochas, elas, por serem de origens vulcânicas, nem mesmo os cientistas sabem exatamente como essas rochas se deram neste lugar. Mas se nós lembrarmos a Escritura na batalha de Josué contra os filisteus, onde o sol e a lua pararam, nós poderemos ver que neste lugar, segundo a palavra de Deus, desceu saraiva e grandes rochas que mataram muitos. Morreram mais aqueles que foram atingidos pelas pedras do que aqueles que foram derrubados em batalha. Então nós estamos aqui vendo novamente o Vale de Ayalon, na extremidade norte do vale, fileira de pedra vulcânica que misteriosamente está espalhada por toda a parte norte do vale, de leste a oeste. E vamos adiante conhecer um pouco mais sobre o Vale de Ayalon. Uma das coisas interessantes do Vale de Ayalon é que ele é uma região
extremamente produtora de uvas para vinho. Aqui estão boa parte do que são chamados Eca do Carmelo, quer dizer, as vinhas do Carmelo. E aqui vocês podem ver já o cacho quase na maturidade para ser retirado e ser levado para as indústrias do vinho. Eu gostaria justamente de encerrar esta visita no Vale de Ayalon exatamente com essa maravilhosa visão. Do outro lado do vale nós estávamos lá quando mostramos para vocês as pedras dos 5 reis, que são as pedras que Deus enviou dos céus para destruir o exército inimigo de Israel. E nesta visão aqui nós estaremos encerrando este encontro com vocês desde a Terra Santa. Que Deus abençoe profundamente, e nossa esperança é que, mostrando essas coisas, textos bíblicos possam ser desvendados e esclarecidos diante de vossos olhos. Eu estou aqui bem nas subidas de Tel Gezer. E hoje nós estaremos caminhando sobre este lugar que na Bíblia é conhecido como Gezer. E aqui se dá um encontro das forças de Josué contra as forças do rei Gezer. As forças do rei Gezer caem diante do exército israelita. Josué então conquista essa cidade, transformando-a numa cidade israelita. Isso se deu no ano 1200 antes da era cristã. Nós estaremos agora subindo pelas ruas de Gezer, conhecendo um pouco mais sobre as descobertas que foram realizadas neste local. Uma das coisas mais incríveis descobertas aqui em Gezer é isso que vocês estão vendo aqui. Esta é uma reprodução de uma rocha como essa que foi encontrada aqui e que foi escritas pelos moradores da cidade, onde eles descrevem aqui uma espécie de calendário e como descoberta o mais antigo de todos os tempos encontrado até os dias de hoje. Aqui são determinados 2 meses para a colheita, 2 meses para semear, 2 meses para a ceifa e assim por diante. Assim bem como 1 mês para o plantio de trigo, 1 mês para o plantio da cevada e assim por diante. Esta descoberta lançou luz não somente ao calendário agrícola do povo de Israel, mas também lançou luz da forma de escrita deste período. Aqui vocês podem ver uma das escritas hebraicas mais antigas da história de Israel até então encontrada. Siga-me e nós estaremos vendo um pouco mais sobre Tel Gezer e as descobertas que foram feitas aqui.
Uma das coisas muito interessantes achadas aqui em Tel Gezer é o que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Esta é uma torre ainda da época dos cananeus, que por causa do montão de terra foi preservada até os dias de hoje. Nós podemos ver aqui indícios de uma civilização que viveu aqui mesmo antes dos israelitas chegarem aqui. O rei de Gezer saiu ao encontro dele para guerrear e ele derrota o rei de Gezer, conquista a cidade e os israelitas passam a governar na região de Gezer. Nós vamos seguir adiante e conhecer um pouco mais sobre as descobertas em Tel Gezer. Eu estou aqui na entrada do sistema de água de Tel Gezer. Esse sistema tem 4.000 anos. Ele começou a ser escavado lá na parte baixa e continuou sendo escavado até em cima, e aqui ele preservava água para a população durante o período de cerco. Até mesmo há 3.200 anos atrás, durante a dominação israelita, este sistema de água estava sendo usado pela população. Ele passou também pela dominação persa, pela dominação assíria, babilônica, romana e, como vocês podem ver aqui, até os dias de hoje pode ser visto esse sistema. Hoje ele está fora de uso, mas isso nos ensina um pouco mais sobre como era a preservação da vida em período de cerco na era bíblica. Sigamos e vejamos um pouco mais sobre Gezer. Eu estou agora em frente exatamente do que era o Portal dos Cananeus. Nós vimos ali atrás a Torre Canaanita e agora aqui está o Portal dos Cananeus para entrar na cidade. O que é mais interessante aqui é que a fonte, o sistema de águas da cidade passa exatamente entre a Torre dos Cananeus e passa por debaixo do portal da cidade, chegando até uma fonte de água que fica no subsolo deste terreno. Isto é uma engenharia incrível que já era produzida pelos cananeus há cerca de 3.500 anos atrás. Vamos ver mais adiante mais alguns detalhes de Tel Gezer. O que vocês estão vendo aqui é uma descoberta maravilhosa que foi feita aqui em Gezer. Ali se trata do portal construído na época de Salomão, há cerca de 3.000 anos atrás. Salomão, que domina todo o estado, toda a região de Israel, desde o norte até o sul, constrói este portal. E o que é mais interessante na característica desse portal é que a largura da entrada dele é exatamente como a largura do portal em Megiddo e em Hatzor. Isto demonstra a precisão arquitetônica utilizada por Salomão. Além dessa descoberta, na parte inferior do portal foram encontrados grandes sinais de queima. Esta queima provavelmente ocorreu no ano 925, quando o rei Sisaque do Egito vem e toma uma parte da terra de Israel e bota fogo nos portais de Gezer. Este é o portal israelita de 3.000 anos atrás. É maravilhoso poder contemplar este portal aqui e ter a sensação de imaginar os israelitas entrando por ele, passando e indo para as suas casas.
exatamente como nós lemos nas Escrituras. Sigamos adiante e vejamos um pouco mais sobre Gezer. Eu não pude me conter. Eu resolvi descer aqui e me sentar à porta israelita construída por Salomão há 3.000 anos atrás, para ter a sensação de estar aqui como estava há 3.000 anos atrás, talvez um profeta, um sacerdote, contemplando as pessoas que entravam na cidade de Tel Gezer. Todos os dias eles faziam os seus caminhos do campo em direção à cidade, passavam, pegavam água e iam para a sua residência. Esses moradores eram parte das páginas da Bíblia. Agora eu estou aqui sentado, há cerca de 3.000 anos depois, contando para vocês um pouco sobre a vida em Tel Gezer. Tel Gezer é um dos sítios arqueológicos menos visitados em Israel. Ele não tem uma preparação para um grande número de turistas, não tem, como se diz, comodidades para os turistas, porém é um lugar essencial para a compreensão real das Escrituras. Após a conquista de Josué em Tel Gezer, a cidade ainda continuou com uma população misturada de cananeus e israelitas. Até que Salomão sobe ao poder e estabelece a homogeneidade dos moradores da região. Muitos se converteram, ou outros abandonaram e foram para suas famílias em outras regiões fora de Israel. Porém, em Israel, aqui dentro de Israel, passou a haver uma população homogênea, em que sua grande maioria era de israelitas. Há 3.000 anos atrás, então, Salomão resolve construir o templo em Jerusalém, e Tel Gezer se torna uma das importantes cidades administrativas de Israel. Sigamos adiante nos passos de Josué. Eu estou aqui na entrada do Parque Nacional, sob o alto do Monte Gerizim. Hoje nós vamos fazer um passeio por suas ruas, por suas ruínas, identificar alguns dos locais importantes desta cidade, identificar alguns fatos históricos associados a esta cidade. Nesta região vive ainda um povo chamado de samaritanos. Eles são da mesma linhagem dos judeus, conservam seu idioma, sua cultura, e também vamos conhecer um pouco mais sobre como creem os samaritanos nos dias de hoje. Siga-me nos passos de Josué. Uma das coisas muito interessantes que podem ser encontradas aqui no Monte Gerizim é isto que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Se trata de um lagar. Este lagar está posto aqui desde a Era Bizantina, ou seja, há cerca de 300 e 400 da Era Cristã até os dias de hoje. Este lagar especial mostra a tecnologia da época. Nós vamos seguir adiante sobre o Monte Gerizim. Outra coisa fenomenal que se pode encontrar aqui no Monte Gerizim é esta estrutura de pedra que se encontra aqui. Esta base de pedra sobre o alto do monte é que relaciona para os samaritanos como o lugar mais santo desta montanha.
Também está relacionado com o texto bíblico, onde Moisés, em sua bênção, cita de que José seria abençoado nas montanhas orientais. E seria este local onde uma das tribos saídas de José teria sido abençoada. Na tradição samaritana, foi neste local que Adão e Sete também sacrificaram ao Deus Altíssimo. Ainda na tradição samaritana, neste local também foi o sacrifício de Noé após o dilúvio. Os samaritanos também creem que neste mesmo local, Isaac teria sido oferecido em sacrifício a Deus e havia sido substituído por um cordeiro. É impressionante perceber o quanto este local é santificado pelos samaritanos. Todos os anos, eles realizam aqui sacrifícios de cordeiros, exatamente como realizavam há 2000 anos atrás. Vamos seguir adiante sobre o Monte Gerizim. Uma das coisas muito interessantes que podem ser vistas aqui sobre o Monte Gerizim é o que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Aqui, como vocês podem ver na placa, está escrito uma mansão helenística. Ainda não se sabe se esta mansão era somente para uma pessoa ou um governante, ou se também era utilizada para receber hóspedes, uma espécie de hotel da antiguidade. É uma casa de grandes estruturas, cujo primeiro andar está praticamente intacto. E podem ser vistos aqui uma grande quantidade de acomodações. Outra coisa interessante que vocês podem ver, por eu estar do lado ocidental do Monte Gerizim, ao fundo vocês podem ver o litoral de Israel. Esta montanha, onde se encontra o Monte Gerizim, se lança a mais de 800 metros de altitude, o que permite uma vista incrível da região litorânea e da região oriental em direção ao Rio Jordão. Vamos seguir adiante e conhecer um pouco mais da história e dos achados arqueológicos sobre o Monte Gerizim. Eu estou aqui no caminho que se sobe em direção à cidade bizantina. O que vocês estão vendo aqui ao meu lado é uma muralha que foi construída há cerca de 1700 anos atrás. A muralha bizantina. Durante o período romano oriental, onde o cristianismo se espalhou por todo o Oriente Médio, aqui também houve uma civilização relativamente cristã. Isto mostra a continuidade da história após a expulsão dos judeus da região da Judéia e após a fé cristã se espalhar por todo o Oriente.
Segundo a tradição samaritana, estas rochas aqui são as 12 rochas que Josué teria posto sobre o Monte Gerizim no dia em que desde ele foram proclamadas as bênçãos que estão escritas no livro de Deuteronômio. Um outro grupo, proclamando as maldições, estava do outro lado do vale. Lá eles proclamavam as maldições que viriam sobre o povo de Israel, caso esse abandonasse ao Senhor. O que vocês estão vendo aqui é uma igreja octagonal que foi construída na era bizantina. Este setor foi completamente remodelado durante o período bizantino e ele foi construído sobre os escombros do que era o templo samaritano. Eu quero lembrar para vocês que os samaritanos tinham aqui um culto organizado que diferenciava do culto realizado em Jerusalém. Havia uma competição entre a Samaria e Jerusalém. E para pôr fim ao paganismo que havia na Samaria, o profeta Elias convocou os profetas de Baal para um desafio. O Deus que fizesse descer fogo dos céus e consumisse o sacrifício, este era o verdadeiro Deus. A cidade da Samaria foi a capital das 10 tribos de Israel. Era uma cidade forte semelhante à de Jerusalém, mas um pouco menor. Estava situada a meio caminho do Rio Jordão ao Mediterrâneo. Bem acessível por um lado, mas bem protegida pelo outro. Ela foi edificada por Omri, rei de Israel, que comprou o monte de Samaria de Semer por 2 talentos de prata. Os reis empreenderam muitas obras na cidade de Samaria, com a intenção de torná-la forte, bela e rica. Acabe construiu uma casa de marfim, que está descrito em 1 Reis, capítulo 22, versículo 39. E o profeta Amós descreveu-a como sendo uma sede de luxo e efeminação. Amós 3,15, 4, de 1 a 2. A vida de Acabe e a sua morte, e também o culto a Baal, acham-se relacionados com a cidade de Samaria. Estão bem descritos no livro de Reis. Foi ali que o profeta Eliseu exerceu o seu ministério. Por 2 vezes a cidade de Samaria foi cercada pelos sírios, sendo tomada mais tarde, depois de um cerco de 3 anos, pelos assírios. Em Miqueias 1,9 diz que a cidade foi reduzida a um montão de pedras e subjugada por Sargão, que mandou seus habitantes para longe. Sargon e Esazar-Adom repovoaram a Samaria com gente da Babilônia, da região de Cuta, e outras províncias longínquas, sendo que sua finalidade era destruir os sentimentos nacionais dos povos conquistados. Os cutitas reedificaram a cidade até um certo ponto. Quando os judeus voltaram do cativeiro, encontraram ali um certo número deles, que se casavam com suas mulheres estrangeiras. A Samaria, sem grandes mudanças, continuou até Aulo Gabínio, que foi enviado por Pompeu e a reedificou por volta do ano 48 a.C. Ela permaneceu ainda como um lugar insignificante, até que Herodes mandou-a reedificar. Além de tudo isso, a cidade de Samaria é lembrada no livro de Josué como o local da bênção que foi proclamada sobre um dos montes na entrada do povo de Israel na terra de Canaã. Eu estou aqui no alto da Samaria Bíblica e uma coisa interessante que vocês podem ver aqui, esta construção que está atrás de mim, ela é considerada pelos muçulmanos como o sepulcro de um sheik, mas para os samaritanos que vivem aqui há cerca de 2.300 anos, este local nada menos, nada mais é do que o sepulcro, o túmulo de Hamor, que era o pai de Israel, o pai de Siquém. Se assim for, nós estamos diante de um dos lugares mais interessantes que nos revelam
as Escrituras Sagradas. Se vocês olharem à minha esquerda, à sua direita, lá embaixo, vocês verão a cidade de Siquém. Talvez vocês consigam ver uma região verde, pequena, bem ao fundo. Ali ficava a Siquém bíblica. Até hoje, pode-se ver ali os restos da antiga civilização de Siquém. Vamos seguir adiante nos passos de Josué. Eu estou aqui no alto do Monte Kabir, que foi identificado pelo professor Adam Zartar, um dos diretores do processo de arqueologia mais longo que houve na Samaria. Ele pesquisou essa região por 30 anos e ele descobriu ali, bem em frente, o altar de Josué. Um altar de sacrifícios levantado pelos israelitas há cerca de 3.300 anos atrás. Esse altar, praticamente intacto, se encontra ali. O que é mais impressionante foi as descobertas feitas ali no Monte Ebal. Nenhuma outra construção antiga foi achada nesta região, a não ser este altar. Alguns arqueólogos lançaram dúvidas quanto a esse ser o altar de Josué. Mas quando Adam Zartar descobriu que haviam milhares de ossos, todos de animais preparados para sacrifício, animais exatamente de acordo com a tradição rabínica e da Torá, então ficou mais do que confirmado de que este seria o altar de Josué. Além disso, foram encontrados no altar alguns selos de origem egípcia, o que demonstra que o povo de Israel, quando saiu do Egito, também trouxe consigo parte da riqueza do Egito, conforme está escrito nas Escrituras. Adam Zartar chega ali no altar de Josué, olha para a montanha em frente e ele vê este monte onde eu estou localizado agora, o Monte Kabir. Segundo Adam Zartar, provavelmente, no tempo de Josué, o Monte Kabir era o então chamado o Monte Gerizim. Eu estou aqui no alto do Monte Kabir. Segundo Adam Zartar, este seria o Monte Gerizim, identificado por Josué. Os sacerdotes estariam aqui com um grupo, dizendo as bênçãos do Senhor, e lá do outro lado, onde está aquela região com aquela pequena mancha, está o altar de Josué. Lá, um outro grupo estava declarando as maldições que estão escritas no livro da Torá. Imaginem aqui debaixo toda a congregação de Israel ouvindo de um lado a bênção e de outro a maldição. Com certeza, este evento teve um grande impacto na vida nacional do tão recém-nascido povo de Israel. Nós vamos seguir adiante nos passos de Josué.
Eu estou aqui nas fraldas de Tel Hadid. Tel Hadid é uma colina de ruínas bem próximo a Tel Aviv. Nós estamos apenas a 20 quilômetros da maior cidade de Israel, Tel Aviv. E neste local vivia uma civilização israelita desde a época de Josué. Além da civilização israelita que foi identificada através das pesquisas arqueológicas nas cerâmicas que foram encontradas neste local, Hadid também aparece no livro de Esdras, quando há o relato do retorno daqueles que vêm da Babilônia de volta. Está escrito que os filhos de Lud, de Hadid e de Ono são 720 pessoas. Eles voltam da Babilônia e cada um volta exatamente para a sua casa, para onde eles haviam habitado antes. Um pequeno número daqueles que voltaram de Sião voltaram para Hadid e começaram a reconstruir esta cidade. Segundo esse texto, nós podemos ver que Tel Hadid continua sendo uma cidade judaica mesmo após o cativeiro babilônico. Nós vamos seguir adiante e conhecer um pouco mais das descobertas arqueológicas que podem ser vistas neste local. Siga-me. Uma das coisas muito interessantes em Tel Hadid é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Nesta região podem ser encontradas dezenas de poços como esse. Poços que estiveram ativos por milhares de anos, ainda podem estar abertos aqui e com água pode ser utilizada pelos beduínos e agricultores da região. Tel Hadid ainda guarda consigo muitos segredos milenários da história do povo de Israel. Nós vamos seguir adiante e conhecer a parte alta de Tel Hadid. Siga-me. Eu estou aqui na parte alta de Tel Hadid e o que vocês acabaram de ver aqui à minha esquerda são as montanhas da Samaria e da região alta da Judéia. E aqui no fundo vocês podem ver a região de Tel Aviv, a região litorânea, o limite com o mar Mediterrâneo. Esses dois aspectos fazem de Tel Hadid um ponto estratégico que foi conquistado pelos hebreus há cerca de 1500 anos atrás, no tempo de Josué. Além dessa posição geográfica belíssima, Tel Hadid tem uma importância também na área de documentação
da Era da Antiguidade. Por volta do 7º século da Era Cristã foram encontrados 2 documentos de grande importância por arqueólogos da Universidade de Tel Aviv. Um deles trata de uma negociação de terras que foi feita por volta do século 7 a.C. E o outro trata de um empréstimo que foi feito por uma pessoa para outra. Siga-me e vamos ver um pouco mais das paisagens de Tel Hadid.
Eu estou em um dos lugares mais incríveis da arqueologia moderna. O que vocês estão vendo aí é a marcação dos primeiros acampamentos israelitas feitos na época de Josué. Esta marcação foi identificada pelo Dr. Adam Zertel como sendo provavelmente o chamado Gilgal, não muito longe de Jericó, somente alguns quilômetros ao norte. Aqui vocês estarão vendo comigo as principais evidências de que estes são os primeiros sinais da conquista do povo de Israel na Terra Santa. Assim como era então, assim também é hoje, nos dias de hoje. Esta região é uma região de nômades, beduínos, que se espalham pelo Vale do Jordão com os seus rebanhos. Nós vamos conhecer um pouco sobre a história do povo de Israel naquele período, sobre as descobertas que foram feitas por Adam Zertel e sobre a relação deste local com a cultura egípcia, o que demonstra a veracidade das escrituras, mostrando que o povo de Israel não é, como os historiadores pensavam, uma evolução do povo cananeu, mas sim um povo que abandonou o Egito, trazendo consigo parte de sua cultura, e aqui nós veremos alguns sinais dessa cultura israelita influenciada pelo Egito. Sigam-me nesta jornada maravilhosa pelo Gilgal. Eu estou aqui no alto do Gilgal,
junto ao Moshav Argaman, para demonstrar para vocês a grandeza deste sítio arqueológico. O meu carro está lá embaixo e vocês podem ter uma noção assim da proporção dessa kaf regel, quero dizer, dessa palma de sandália de pé que vocês podem ver aqui. Este, na realidade, não era o acampamento em si dos hebreus, mas era o local de adoração no acampamento dos hebreus. Os hebreus se espalhavam por todo o vale aqui, à minha volta, conforme vocês viram, e eles acampavam em torno desses acampamentos, antes da conquista da terra de Israel por Josué. Nós estaremos descendo, vendo mais algumas coisas sobre este acampamento tão importante e sobre a sua história e os achados arqueológicos. Siga-me nesta visita incrível no Gilgal. Eu estou aqui agora na parte sul da grande sandália, do grande passo, da grande pegada que o povo de Israel deixou marcado aqui nos dias de Josué. Segundo o arqueólogo e professor Adam Zauter, esta simbolização nessa forma de pegada, ela na realidade representava a pegada de Deus, a pegada de Adonai sobre a terra de Canaã. Desta forma, os israelitas estavam materializando, através de sua fé, a conquista da terra de Israel. Na cultura egípcia, o faraó, quando conquistava as cidades inimigas, ele costumava dizer que ele pisava sobre as cidades. No Velho Testamento, na Torá, nós podemos ler que Deus dizia para Josué: todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado. Então, Adam Zauter chegou à conclusão de que esta forma de pegada nada mais, nada menos é do que uma materialização que Josué fez da ordenança de Deus. Desta forma, o povo ia celebrando cada parte que ele ia conquistando na terra da promessa. A terra de Canaã agora estava sendo limpa de cananeus e transformada na herança do povo de Israel. Nós podemos ver estes sinais da Bíblia viva ainda nos dias de hoje. E ainda pessoas que lançam dúvidas a respeito da entrada do povo de Israel na Terra Santa. Vocês podem ver comigo, neste documentário, quão maravilhosas são as promessas de Deus e quão fiel é a palavra de Deus, Deus esteve preservando durante 3.200 anos estes acampamentos para que os nossos olhos vissem a glória dele, a veracidade e a fidelidade de suas escrituras. Vamos seguir adiante nos passos de Josué.
Uma das coisas interessantes aqui nesse sítio arqueológico, que é o Gilgal, ou Gilgal, é exatamente o que vocês estão vendo atrás. É uma cadeia de montanhas rochosas que circunda quase que todo este sítio arqueológico. Esta cadeia rochosa faz com que esta região se transforme num anfiteatro natural. Quando eu estava lá em cima, eu podia ver toda esta pegada de qualquer ângulo desta rocha que está aqui atrás. E é impressionante perceber que este lugar funcionava como local de culto e adoração há 3.250 anos atrás. Quem estava aqui embaixo falando poderia ser ouvido facilmente lá em cima, pois não há nenhuma barreira para o som. Desta forma, o louvor e a adoração que eram feitas a Deus poderiam ser ouvidos mesmo das partes mais altas dessas montanhas que circundam a região. Um lugar perfeito para um culto há 3.250 anos atrás. O Gilgal era uma grande questão na área de arqueologia. Ninguém tinha a menor ideia de onde poderia ser. Mas as descobertas feitas recentemente por Dr. Adam Zertal e a Universidade de Haifa finalmente trouxeram luz um pouco mais às escrituras já tão iluminadas. Vamos seguir adiante nos passos de Josué. Eu gostaria de concluir esta visita aqui junto a este altar, que foi levantado aqui pelas tribos de Israel. O povo de Israel estava adentrando a terra da promessa, marcando aqui os primeiros sinais de sua conquista. Nós vamos seguir adiante nos passos de Josué.